Você sonhou com macumba? Acerca desse assunto, um internauta postou o seguinte comentário. Diz o seguinte: Boa tarde, Elias. Que a paz de Cristo esteja com você. Por favor, me tire uma dúvida. Se possível, se você procurar no YouTube o significado de sonhar com macumba, símbolo relacionado a isso, vão dizer que é macumba. Eu gosto das suas interpretações de sonhos. Eu eu aliso bem as minhas emoções e situações que estou passando. Sempre coincide. Quando eu me separei e até antes disso acontecer, eu estava sonhando com isso. Não dei credibilidade aos sonhos, mas a minha mãe que me fez atentar aos sonhos após ter tido um sonho bem extenso em vários cenários dentro do sonho, relacionado a macumba, cemitério, terreiro, ritual de macumba, crianças, etc. Tem um porém, o meu ex-marido é da Umbanda. Sonhar com macumba ou símbolos, por exemplo, visualizar alguém fazendo um ritual como com velas vermelhas, imagens relacionadas a isso, sonhar com imagens religiosas. Bom, qual é o grande problema? É claro que se você está sonhando com feitiçaria, é claro que você está sendo mencionada em algum ritual de macumba ou mas o que você precisa entender que o ser humano, ele é muito bobinho. Ele acha que os espíritos, que os outros tipos de vidas não carnais existem, a maioria das pessoas pensam que os outros tipos de pessoas não carnais existem para nos ajudar e que por serem criação de um Deus amoroso e bondoso, todos os outros tipos de pessoas têm a obrigação de serem boas. E não é assim que funciona. O Criador dá o arbítrio para todo tipo de pessoa que ele inventou, pessoa espiritual, espíritos, pessoa extraterrestre, pessoa carnal como nós, agora nessa dimensão. Mas quem não quer ser bom vai arcar com as consequências, porque está optando por aquelas frequências negativas. E existem muitas pessoas não carnais e carnais também fazendo mal aí. E é assim que funciona. Então é muita ingenuidade crer que os outros tipos de pessoas cósmicas existem para nos ajudar. A ingenuidade chega a ser tanta que há quem pense que os outros tipos de vida lá fora existem em função das nossas vidas aqui no planeta Terra, aqui na terceira dimensão. E isso é uma completa loucura pensar algo nesse sentido aí. Os extraterrestres estão cuidando dos interesses deles. Não tem nada a ver nem com natureza, nem com o planeta Terra. As pessoas que desencarnam vão cuidar dos interesses delas. Elas têm muita coisa para fazer e para aprender. As pessoas que desencarnaram e não querem aprender nada estão por aí cuidando do que eles querem. Bebidinha, cigarrinho e lá vai. E tem também os outros tipos de vidas que são levados lá para os infernos, para a escravidão, que vem na terceira dimensão, a mando dos chefões lá, como uma gangue. E o problema do espiritismo, o problema do centro espírita, é que muitas vezes você está conversando com gente que você não conhece e você corre um risco muito grande. Por que que o seu marido, por que que seu ex-marido foi embora? As coisas deveriam ser boas dentro do casamento. Vocês deveriam ter harmonia, união, prosperidade, porque lá na Umbanda, aquela gente não carnal, eles vêm lá para fazer o bem, não é mesmo? Mas não é o que acontece, né? Então, os espíritos que vêm ali estão cuidando das coisas deles. Existem muitas pessoas que são saqueadas no centro espírita. Eles perdem todo o potencial lá. Eles são sugados.
Então, existem sim consciências como Xangô, Caboclo, Preto Velho. Existem essas consciências. Mas como é que você vai ter certeza de que você está falando com o legítimo Preto Velho num terreiro de Umbanda? Como é que você vai ter certeza de que está falando com Xangô? Nesse mundo espiritual aí, existe um problema tal como nós enfrentamos quando queremos fazer uma transação comercial aí que exige segurança máxima absoluta. Se você faz uma transação aí bancária numa rede Wi-Fi desprotegida, você corre o risco de perder o seu dinheiro. Você dá um enter, pensa que o seu dinheiro foi para uma conta e foi para outra conta, foi para a conta de um bandido. E nas religiões, nem só na Umbanda, mas em todas as religiões, existe uma coisa que se chama rede Wi-Fi desprotegida, algo semelhante a uma rede Wi-Fi desprotegida. Há aqueles tipos de pessoas que querem fazer o mal, sugar, se aproveitar, eles se aproximam das pessoas e o maior erro também é achar que porque entrou para uma religião, para um braço espiritual, entrou para uma crença, achar que já está protegido. E não é assim que funciona. Não dá para entrar para a zona de conforto. Ninguém está isento do pensamento, ali do raciocínio. Porque, como eu já falei, a rede Wi-Fi, ela acomete qualquer religião. Os bandidos, eles não escolhem as pessoas, as máfias não escolhem, olha, nós só vamos atuar aqui, nós só vamos atuar lá. Não existe isso. Quando as máfias precisam, elas vão tentar matar os poderosos, inclusive, qualquer um, pobres da favela, porque eles estão para eles mesmos e não para o bem comum. Então, esse problema acontece lá. Só porque as pessoas, elas não têm essa noção aí. E lá um belo dia, quando elas olham para trás, elas vão ver o quanto tempo perderam aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Elas vão perceber que perderam tempo precioso. Porque nós ganhamos 80, 90 anos aqui para expandirmos a nossa consciência. E se a gente acredita demais em outros tipos de pessoas não carnais, a gente corre o risco de ser assaltado. E a gente não percebe isso por quê? Porque quando você chega numa vertente espiritual, num braço religioso, eles têm um direito, aquelas forças lá que mandam, e geralmente são forças que são comandadas por pessoas não visíveis, eles têm o direito de pôr uma venda na sua psique. E você não vê mais nada do que é a realidade à sua volta, você passa a ver somente o que eles querem que você veja. E a pessoa fica hipnotizada, às vezes, por uma vida toda. E muita gente reencarna aqui nesse planeta só para se desfazer dessas hipnoses aí. Além de perder todo esse tempo, que é levado para nada, levado para nada não, porque a pessoa corre o risco de aumentar ainda mais o karma dela aqui. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link no Blogspot que leva você para uma página minha, onde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética. Ali eu tenho uma playlist que fala sobre karma e dharma. Dê uma olhada nessa playlist. O karma é o aumento da dívida cósmica, a sua dívida com o divino. E no volver-se para vertentes espirituais enganosas, na ingenuidade, a pessoa corre o risco de cometer erros graves, inclusive aumentando o próprio karma. Aí um dia, lá adiante, como eu sempre falo no meu canal, a pessoa ver-se adiante de um julgador e ela dirá para o julgador, mas não é minha culpa, eu não sabia. E o julgador à frente dela dirá, eu concordo com você, não é sua culpa, mas é sua responsabilidade, assim como foi naquele tempo, era sua responsabilidade e não deixou de ser. Era sua responsabilidade buscar informação.
E daí vem ali todo o processo para ser repetido novamente, né? Agora, quando você sonha com o ritual, com galinha e sangue, com galo e sangue, é claro que alguém está mexendo no seu endereço vibratório. Alguém está mexendo no seu nome. O seu nome é o seu endereço vibratório, né? Então, o que nós podemos fazer para nos mantermos sempre protegidos contra macumbas? Porque a macumba é uma vibração que ela é produzida por duas ou mais pessoas que mentalizam ou que utilizam poderes como a fala, o pensamento, a imaginação. Quando duas pessoas ou mais se reúnem para falar mal de uma terceira, aquela terceira já está recebendo ondas equivalentes à magia negra. Ela já passa a receber na hora. E se ela tiver baixa vibração, as ondas já começam a incomodar aquela pessoa na hora. Essas ondas nunca param de vibrar. Por isso, a magia negra, ela não é produzida só num terreiro de magia negra. A magia negra é produzida em igreja católica, em igreja universal, em igreja protestante, em todo tipo de... nas famílias, nas casas, nos ônibus, nas esquinas. A cada vez que você se une com outra mente para falar mal de uma terceira pessoa, para difamá-la, para desaprová-la, você já está produzindo coisas negativas em desfavor dela. E depender da intenção com que a pessoa fala, conversa ali, ela também recebe resquícios no perispírito dela. E com o tempo ela fica com o perispírito dela cheio de vermes, buracos, mofo. E depois, com o tempo, isso também vem para o corpo material, onde a pessoa passa a ter várias doenças. Então, eu concordo que se você está sonhando com algum tipo de ritual ou macumba, estão mexendo com o seu nome vibratório a fim de prejudicar você, sim. Agora você está me contando que você sonhou com um padre também. Você sonhou que via um padre. O padre... Mas o padre daí é quando a gente vê o padre no sonho, depende dos pormenores todos, né? Que sentimentos você teve durante o sonho, se foram bons ou não. Mas entre as figuras ali que você pode ver num sonho, figuras e imagens, a do padre é a menos nociva. Eu sonhei que estava reformando de granito uma pia de lavar louça. Eu também vi um padre. Você está sonhando com granito e com padre. Nós vemos o padre no enterro, no cemitério, e vemos no batismo ou na missa. Então depende. Se você teve sentimentos bons, então você pode ser convidada para um batismo, para batizar alguma criança, ou para uma festa de batizado, algo nesse sentido. Mas se houve sentimento de comoção, de tristeza, então é claro que esse sonho do padre está falando de morte, né, de falecimento de alguém. Porque o sonho é bem claro, granito e padre, né? Mármore também, mármore e padre também. Mas o que determina o enunciado de um sonho com mármore e o padre vai ser o sentimento, tá? Se houve comoção, haverá tristeza, haverá falecimento de alguém. Mas se você teve sentimento positivo, como alegria, prazer, aí já representa ali coisas positivas no sentido religioso, como um convite para um casamento, convite para alguma coisa, mas sempre muito positivo, porque os sentimentos teriam sido positivos. Prezado internauta, eu vou deixar aqui em cima no card deste vídeo uma playlist Sonhos com Religiões e Espíritos. Dê uma olhada, porque essa playlist vem a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Para que nós não sejamos atingidos pelas ondas negativas que os demais criam contra nós, nós devemos sempre manter a nossa vibração elevada.
sendo muito grato com tudo e com todos o tempo todo, praticando o amor, fazendo bem a quem é devido e que tem merecimento, porque essas atitudes elevam a vibração do humano automaticamente. As ondas negativas ressonam sempre nessa altura, porque são frequências negativas. A frequência do feitiço, da praga, da miséria, da doença. E quando o ser humano vibra aqui em cima alto, ele está protegido, ele está ileso. Quando ele é ingrato, quando ele fala mal dos outros, quando ele não ajuda ninguém, quando ele é egoísta, ele tem a vibração dele baixada e ele corre o risco de entrar em ressonância com as coisas ruins. E daí o astral da pessoa fica comprometido. Por isso que é importante ser muito grato, ser amoroso, ser bondoso. Realmente precisamos ser cristãos. Prezado internauta, obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.